A paz do Senhor, amém? Espero que hoje seja mais um dia de aprendizado da Palavra de Deus, onde nós vamos descortinar algumas coisas que são bastante interessantes para a nossa fé. Estamos falando das conversas particulares de Jesus, mas esta conversa particular de Jesus, ela tem a ver com o milagre que aconteceu. Então eu gostaria que vocês abrissem a Palavra de Deus em João capítulo 9. Esse é um texto bastante interessante. E a primeira coisa que eu quero falar é que a cegueira espiritual é pior do que a cegueira, muito pior do que a cegueira física. Se vocês atentarem para aquilo que nós lemos, e se voltar uma página, o capítulo 8, ele vai revelar um diálogo que Jesus tem com os fariseus, porque Jesus começa a declarar a sua missão. Jesus diz muitas vezes que ele foi enviado do Pai. Jesus disse 3 vezes, eu sou, no capítulo 8. Jesus disse que antes de Abraão existisse, ele era, e que Abraão viu os seus dias ao longe e se alegrou. Jesus também disse que ele era a verdade, lembra? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também nesse mesmo texto diz, vós sois filho do diabo? Tendes por pai o diabo, porque é mentiroso e mente o tempo todo? E essa discussão levou eles pegarem em pedras para atirarem em Jesus. E sabe o que Jesus fez? Ausentou-se do templo, ou seja, eles expulsaram Jesus, porque eles jamais conseguiriam entender que Jesus tinha sido enviado do Pai, que Jesus era o próprio Deus, e ele fala sobre isso, e que ele era antes de Abraão, tá certo? E eles não aceitaram. Jesus expulso, olhem para cá, Jesus expulso, então saiu e foi andando e percebeu, e não foi aquela olhada que aquele homem estava lá, mas ele chamou a atenção de Jesus. E os discípulos vão fazer uma pergunta muito interessante, porque até hoje isso permeia no meio da igreja. Em muitos lugares, quando vê alguém sofrendo, a primeira coisa que pergunta é, o que foi que ele fez? No mundo também é a mesma coisa, deve estar pagando alguma coisa, porque não é possível tamanha desgraça na vida dessa pessoa. E a pergunta para Jesus, os discípulos de Jesus perguntam o quê? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Percebe que a gente sempre procura uma razão para tentar explicar o inexplicável e lançar de alguma forma a culpa onde não há culpa, porque os olhos do discípulo também não tinham sido abertos para aquilo que Deus havia de fazer. E quando perguntam a Jesus, quem pecou? Será não é isso que muitas vezes a gente fica pensando? Como disse ainda há pouco. Quantos problemas a gente vê na igreja, onde as pessoas pensam assim, bem, aquela família, ela tem um problema de maldição hereditária, já ouviram muito isso? É uma maldição, dá tudo errado. E aquele homem um dia tinha sido criança, não é? Nasceu pequenininho, passou pela adolescência
E agora é um homem adulto, todo mundo conhece, e ele passa a ser um mendigo, onde a maioria das pessoas o conheciam. Aí Jesus vai dizer uma verdade: nem este pecou, até porque não tinha nem nascido, nem seus pais pecaram. Mas o que acontece, olha o que diz o versículo, e eu quero que vocês continuem de Bíblia aberta. Versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Em algum lugar vai dizer o poder de Deus, ou a glória de Deus, em algumas versões. Sabe, irmãos, às vezes algumas coisas nos acontecem e nós precisamos entender que aquilo é para a glória de Deus, amém? Amém? Que às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Imagina esta criança quando nasceu, quanta tristeza trouxe para os seus pais, e os pais talvez até se questionando, sabe por que ele nasceu daquele jeito? Passa uma vida inteira com aquela coisa na cabeça, aquela pergunta que ninguém sabe responder. Os religiosos não sabem, os vizinhos não sabem, os parentes não sabem, os pais talvez se culpam, dizendo assim: meu Deus, que tragédia. Mas o que pode ser uma tragédia hoje, pode ser esta tragédia um palco para a glória de Deus se manifestar. Amém? Lembra, aí Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Jesus estava dizendo: olha, enquanto eu estiver aqui, o mundo verá a luz, ou seja, a verdade. Mas vamos seguindo. A segunda coisa que nós vemos é como Jesus vai fazer esse milagre. Olha o versículo 6 que diz: dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora observe uma coisa. Essa é a única vez que Jesus vai fazer lodo para curar um cego. Lembra que Jesus curou? Muitas vezes: vai, a tua fé te salvou. Lembra do cego Bartimeu? Jesus não precisou fazer absolutamente nada, só uma palavra. E aí, escuta, só uma palavra de Jesus já era suficiente. A gente vê, claro, muitas teorias. Por que Jesus fez isso? Cuspiu no chão e fez um lodo. Aí a gente ouve tanta coisa, mas observe que a tônica, que o problema, que aquele dia era sábado. E na mente de um fariseu radical, a interpretação, sabe, da lei, daquilo que eles imaginavam, era que qualquer coisa que eles fizessem, lembra que o dia de um sábado, o caminho de um sábado, era de 1 quilômetro, uma pessoa podia andar só 1 quilômetro. Fazer um lodo, por menor que fosse, poderia dar a ideia de que eles estavam trabalhando. Lembra que Jesus disse que ele é o Senhor do sábado? E Jesus vai dar uma provocada. Vocês lembram que ele foi o quê? Expulso do templo. Por quem? Por aqueles que não reconheciam que ele era Deus. Aí Jesus disse: tudo bem. Então ele pega aquele lodo e de alguma forma ele dá uma provocada neles também, para abrir os olhos deles, para dizer: eu sou o Senhor do sábado, eu posso trabalhar, meu pai trabalha até hoje, e por isso eu trabalho também. Amém?
Então, como disse, a ideia era fazer eles abrirem os seus entendimentos para saber quem de fato estava ali, que não era só aquele que podia abrir os olhos de um cego, mas aquele que era senhor do próprio tempo. Amém? Como disse no capítulo 8, ele vai dizer pelo menos 3 vezes: eu sou. E eles não atentaram para aquilo que Jesus estava dizendo. Agora, aquele que fez o homem do pó da terra, lembra? Vai pegar deste pó da terra para criar cura. Aí tem outra coisa, pastor, que fico também pensando. Jesus pode pegar coisas simples. Jesus usa métodos simples. Há coisas que os homens desprezam e Jesus pode pegar essa coisa desprezível para trazer grandes milagres. Amém? É isso também. E é claro que tem outras lições, mas eu quero avançar um pouco mais. Agora vamos ver o que dizem os vizinhos, porque essa é uma história bastante interessante. Olha a partir do versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como o quê? Como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Isso era o que os vizinhos diziam. Uns diziam: é ele, mas outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Meus vizinhos, vocês me conhecem, sou eu. Então os vizinhos lhe perguntaram: como te foram abertos os olhos? Os vizinhos perguntam, e a ele vai responder: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Presta atenção, os vizinhos que o conheciam levaram um susto e agora começa uma confusão generalizada. Porque uns de um lado dizem é ele, outros dizem não, e outros dizem parece com ele. Então vamos perguntar para ele. Ele disse: sou eu. Aí eles vão dar um passo além, diz: não é possível. Então vamos levar para o judeu, vamos ver o que os judeus vão dizer a respeito disso, porque isso é espantoso. Agora vamos ver o que os fariseus vão dizer. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes fora cego. Quem levou? Os vizinhos. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Ou seja, nós temos um problema. Então vamos levar para os fariseus, eles vão entender e vão explicar a razão. E como disse, já tem um grupo de gente com uma confusão para tentar explicar. Versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que eles respondeu: aplicou o lodo, novamente ele explica, né? Agora já é para os fariseus. Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Os fariseus já começaram: rapaz, é sábado e esse camarada fez lodo e passou no... Não, isso não pode. Sabe, irmãos,
Às vezes, para se justificar uma coisa, Deus está falando, Deus está fazendo coisas, e as pessoas definitivamente não querem acreditar, porque a informação que elas têm na mente não lhes permite olhar além. Você vê pessoas inteligentíssimas crendo em coisas assim horríveis, porque a mente delas não foi capaz, ou seja, elas foram ensinadas daquela forma, e elas não são capazes de abrir a mente para ir um pouco além. Vocês conhecem, às vezes é assunto tão simples, mas a pessoa diz, não, mas não é assim. Esses homens eram entendidos na lei, por isso a informação que eles têm diz assim, olha, não pode fazer um milagre dia de sábado. Mas vamos lá. Esse homem não é de Deus, versículo 16, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode o homem pecador fazer tamanhos sinais? E o que houve? Dissensão entre eles, mais uma confusão, Mariana. Agora não é mais só os vizinhos. Os fariseus começam a discutir dizendo, bem, esse homem não pode ser de Deus, porque ele fez isso no sábado. Aí o outro, tudo bem, ele não podia fazer isso no sábado, mas quem é que pode fazer um milagre tão grande se essa pessoa não vier de Deus? Aí continua novamente a discussão para saber quem tem razão. Agora eles estão sendo comprimidos por uma verdade que eles não sabem explicar. Mas vamos mais em frente. De novo perguntaram ao cego, versículo 17. Agora vão perguntar para ele, que dizes tu a respeito dele, visto que abriu os teus olhos? Qual é a tua opinião sobre isso? Aí o cego respondeu, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus, ou seja, a eles não é possível que agora esse cego agora está dizendo que esta pessoa que para nós é pecador, esse homem está dizendo que, no mínimo, esse que curou os olhos dele é um profeta. Versículo 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora viu. Ou seja, não dá para acreditar, enquanto lhes não chamaram seus pais. Ou seja, imagina, eu falei que a confusão aumenta. Os vizinhos numa discussão, os fariseus numa discussão, disseram, só tem um jeito, pergunta para ele, ele disse, rapaz, sou eu era cego, agora eu estou vendo. Aí eu disse, não vamos acreditar, você está mentindo, vamos chamar os pais. Olha como vai aumentando. Vamos chamar os pais para saber que história é essa. Aí vamos ver o que é que os pais vão dizer. Versículo 19. E os interrogaram, esse é vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ver agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Isso é um fato. Contra fato, não há argumento. Esse, vocês estão olhando, é nosso filho. E eu garanto para vocês, ele não enxergava. Aí, de versículo 21, mas não sabemos como ver agora, ou seja, nós não temos menor ideia, nem como ele vê, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Aí os pais vão querer se livrar da confusão, dizem, perguntai a ele, tem idade, falará por si mesmo, ou seja, eu não vou me comprometer. Agora, irmãos, imagina o tamanho do milagre que este homem teve, a vida inteira cego. Os pais poderiam estar dando glória a Deus, mas o medo da pressão, da opinião dos outros, fazem com que eles lavem as mãos e diz,
nós sabemos que é nosso filho, sabemos que ele era cego, e sabemos que ele está vendo, mas nós não sabemos como ele está vendo, nem quem curou. E faça o seguinte, pergunte para ele tem idade, não me comprometa com essa situação. Ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua reputação do que serem capazes de ver Deus agindo. Irmãos, é terrível. A mente humana. Lembra, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para não ver a luz, estava diante dos olhos deles. E eles estão de alguma forma procurando alguma maneira para encontrar defeito, encontrar um problema. Primeiro encontraram um problema de sábado, lembra? E este era o ponto. Mas vamos mais, porque tem coisa boa aqui. A pergunta: qual a razão por trás da não aceitação? Por que eles não aceitam? Vamos ver o versículo 22. Isto disseram seus pais. Olha a razão por que os pais disseram isso. Porque estavam com medo dos judeus. Pois estes haviam assentado de que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse o quê? Expulso da sinagoga. Olha aqui. Nunca houve nenhum registro na história de alguém que nasceu cego voltar a ver. Nunca tinha tido um registro disso. Só que existia uma crença, aquele que for capaz de fazer um cego de nascença voltar a ver, esse é o Messias. Você entendeu qual é o problema agora? Porque essa discussão todinha. Ou seja, se eu admito que um cego voltou a ver, então eu estou admitindo que este Jesus é o Messias. E se ele é o Messias, nós estamos ferrados, porque nós não cremos nele. Entende por que a discussão? Por que os vizinhos estavam preocupados? Por que os fariseus estavam angustiados? Por que pressionaram os pais e os pais se fugiram? Porque não se podia admitir. Porque ele era o Messias, eles sabiam que eram. Mas admitir que Jesus, até hoje, o problema do mundo não é Deus. Percebe? O problema do mundo, se você estiver em qualquer lugar, diz, não, amém, Deus te abençoe, a maioria das pessoas vão concordar com você. Não, isso é de Deus, isso é coisa de Deus. Não, Deus é bom. Mas se você disser Jesus, aí você cria problema. Porque estão dizendo, e em algumas religiões é muito claro isso. Dizer que Jesus é Senhor, dizer que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus, isso é um problema terrível. E lembram que João está escrevendo este livro para testificar que Jesus é o Filho de Deus. Toda a história, por isso ele escolhe algumas histórias que é para explicar na verdade que Jesus era Filho de Deus. Aqui não se trata apenas de um milagre. Aqui se trata da revelação de quem era Jesus. Porque ele tinha tentado explicar para eles que ele era a luz do mundo, que ele foi enviado do Pai, que ele era Filho de Deus, que ele existia antes de Abraão, que Abraão olhou o seu dia e se alegrou. No versículo 8, capítulo 8, e tudo que fizeram foi expulsar ele do templo. Porque não aceitaram. Agora Jesus vai e faz um milagre, ou seja, se vocês não crerem nas palavras que eu estou dando a vocês, vocês vão crer em mim por causa das minhas obras. Ele já tinha dito isso. Ou seja, as minhas obras testificam de mim, de que eu sou o que sou.
Agora, quando chega, o argumento acaba, ele começa então a fazer o milagre, e quando eles espantam, o milagre está pronto, e eles não sabem agora o que responder, e o que pensar, e o que fazer. Mas vamos lá um pouquinho mais. Os fariseus ficam atônitos. Versículo 23, por isso é que disseram aos pais, por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai, ou seja, eu não vou me comprometer com essas coisas. Então chamaram pela segunda vez, eles não se conformaram. E aí chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles continuam dizendo, olha, cego, dá glória a Deus, mas escuta, esse homem que te curou é pecador. Por que eles estão tentando de alguma forma colocar na cabeça do cego? Ou seja, tudo bem, ele te curou, mas olha, ele não é Deus não, ele é pecador. Tu tem que dar glória a Deus, mas esse camarada aí não tem nada a ver com Deus, nem de Deus ele é. Aí o cego já está crente, cheio do Espírito Santo. Então retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Essa é uma boa palavra. Sabe, quando as pessoas questionarem a você, da sua fé, você pode dizer, ok, você pode ter todos os argumentos possíveis, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não tinha saída, eu não tinha luz, eu não tinha graça, mas eu me encontrei com o autor da vida, e aquilo que era apenas escuridão, o encontro com ele mudou completamente. Hoje eu posso ver. Amém? Este é um testemunho para mim maravilhoso de quem se encontra com Jesus. Eu era cego, você, cada um, cegos espiritualmente. Aí o cego disse, tudo bem, vocês podem dizer de Jesus o que vocês quiserem, não gostarem dele é problema de vocês, mas o meu testemunho é que eu era cego, mas agora vejo. E perguntaram-lhe novamente, que te fez ele? Como te abriu os... Gente, já tinham perguntado várias vezes. Novamente eles perguntam, o que ele te fez? E ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não entendestes, para que quereis ouvir outra vez? Aí o cego pergunta, porventura quereis vós também tornar os seus discípulos? Ou seja, agora o cego estava numa pressão, agora ele lança a pressão para cima deles, agora a pergunta é dele. Ou seja, essa pergunta que vocês estão me fazendo é porque vocês querem ser discípulo dele também? Vocês estão insistindo demais. Eu já fiz de tudo que vocês, já respondi tudo que vocês queriam, e vocês continuam com a mesma pergunta? Então eu acho que vocês estão querendo ser discípulo deles. Aí eles disseram, então injuriaram e lhes disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Ou seja, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou, mas quem é? Não sabemos nem de onde ele é. Aí o cego já está, o ex-cego, já está evangelizando, e com uma palavra firme, diz, respondeu-lhe o homem, é de estranhar, que não sabeis de onde ele é, e contudo abriu meus olhos. Ele continua com a mesma palavra. Eu fico, rapaz, eu não posso acreditar, você não sabe nem de onde ele é, agora me explica como foi que ele abriu meus olhos.
Sabe, eu penso assim, gente, nós precisamos ter confiança na nossa fé, de responder com segurança, não importa o que as pessoas questionem. Sabe, eu fico pensando assim, que tem tantos cristãos que não têm segurança naquilo que Jesus fez na vida dele. Então qualquer um pode levar ele a alguma direção, por causa das pressões. Esse cego me mostra que a gente não pode viver por pressão, que as pressões não podem arrancar a nossa convicção, aconteça o que acontecer. O que Jesus fez na tua vida, fez na minha vida, pode ter argumentos filosóficos melhor do que o nosso, podemos não saber responder, sabe, a filosofia, as perguntas, mas uma coisa nós temos que ter certeza: ninguém pode arrancar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Ninguém pode, eles podem questionar qualquer coisa, mas arrancar o que Deus deu. Mas vamos mais. O irmão, ex-cego, continua: sabemos que Deus não atende a pecadores. Ou seja, ele já está dizendo, olha, Deus atendeu, então ele não é pecador. Percebe a resposta do cego? Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Isso é irmão, já pregando. Acabou de se converter, já está pregando. É um novo convertido que não está nem aí. Aí ele vai falar: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de algum cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ou seja, percebe como o conhecimento dele já vai confrontar aqueles que estavam confrontando eles? Olha o que eles dizem. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, é igualzinho os discípulos, e nos ensina a nós. Lembra quem pecou, este ou seus pais? Agora os fariseus estão dizendo assim: rapaz, tu nasceu todo em pecado, desse jeito agora tu quer dar a lição para nós? E como não tinham resposta, fizeram o quê? Ei, lenho verde, se expulsarão teu mestre. Por causa dele também vocês serão expulsos das sinagogas. Lembra disso? Não há dois caminhos, um para Jesus e outro para ti. Compreende? Primeira coisa, final do capítulo 8, expulsaram Jesus do templo. E agora vão expulsar um discípulo de Jesus. Regozijai-vos quando mentindo, lembra? Disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque assim foi feito com os profetas que vieram antes de vocês. Porque os argumentos do mundo, irmãos, eles não podem provocar em nós, e se eles não nos provocarem, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O discípulo novo de Jesus é capaz, sabe, vocês podem até me expulsar, meus vizinhos podem não crer, minha mãe pode não se comprometer, mas eu vou continuar firme na palavra que recebi da parte de Deus. Amém? É assim que é a nossa fé. Ah, não acredito, ou então eu acredito, mas eu não me comprometo, porque se eu me comprometer, eu vou dizer que ele é o Cristo. Se ele é o Cristo, então eu vou dizer que estes que não são a favor dele, estão fazendo uma coisa errada, e precisam se tornar discípulos deles, então é melhor que eu me cale. Mas este homem está determinado em não abrir mão daquilo que recebeu de Deus. Eu fico pensando, meu Deus, tão pouco tempo de encontro com Jesus, mas uma fé extraordinária. Com um detalhe, ele nem tinha visto Jesus. Jesus fez, mandou ele lavar os olhos no tanque, ele veio, quando voltou, Jesus não estava mais lá. Entende? Jesus não estava mais lá.
E ele então não sabia de verdade quem era Jesus. Vamos mais para terminar. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, olha. Aí Jesus foi ao encontro dele. Encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aí agora Jesus fazendo pergunta, né? Ou dia de tantas perguntas para esse homem. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ou seja, eu não sei nem quem é, não posso nem lhe dar essa resposta. E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E agora ele vai fazer uma coisa. Porque na cabeça de um judeu, irmão, e claro, na nossa também, nós não adoramos homens. Um judeu, sabe, eles foram para o cativeiro porque eles eram muito idólatras, adoravam todo tipo de Deus, mas depois que voltaram do cativeiro, eles nunca mais caíram nessa loucura de idolatria. Então só adoravam a Deus. Por isso também eles eram muito atentos, às vezes muito duro por falta de entendimento. Mas a preocupação deles era adorar qualquer coisa que não fosse Deus. Então, quando alguém adorava, quando você vê alguém adorando a Jesus, eles tinham convicção clara de que eles estavam diante de Deus. Eles não adoravam anjos, lembram disso, né? Quando alguém queria adorar um anjo, ele disse: não faça isso, eu sou servo de Deus e conservo teu. Ou seja, não faça um negócio desse. Aquele homem, quando ouviu de Jesus que Jesus fora aquele que o curara, e que Jesus é este Filho do Homem, o que ele faz? Ele disse: eu creio, Senhor. Ou seja, ele reafirma aquilo que ele já tinha crido. E agora ele não só em palavras de discussão com os outros da fé dele, mas ele vai demonstrar publicamente que aquela fé dele não era uma falácia. Ei, quando eu adoro de verdade ao Senhor, não, eu não vou no culto porque eu quero umas cançãozinhas, eu quero ouvir uma palavra bonita, eu quero ouvir alguma coisa boa para minha alma. É possível que você não esteja adorando a Deus. Você está atrás apenas de benefícios. Por isso, quando nós viemos à casa de Deus, ou e não só vindo à casa de Deus, mas no lugar que a gente esteja, se você não for um adorador de Deus, você não é capaz de adorá-lo. Só querem as bênçãos. E às vezes eu me preocupo com algumas igrejas que é assim, quase que vendendo as bênçãos. Deus não é a ideia principal, não é aquele que deve ser adorado. Parece que Jesus é quase um garçom, levando as bênçãos numa bandeja, para que as pessoas se sirvam. Nós estamos quase querendo, parece que Deus nos adore e faça aquilo que a gente, sabe, quando eu ouço: olha, você é importante, você é não sei o quê, sabe, leva o homem numa dimensão, e parece que Deus está ali só para te servir. Ei, nós só somos alguma coisa porque estamos nele, amém? Se tirar Deus da nossa vida, nós nos perderemos. Este homem compreende isto e agora está, batendo de frente com os incrédulos, batendo de frente com os seus pais, com os seus vizinhos, com os religiosos, e não está nem aí para a sua reputação, o que vão dizer, porque ele agora tinha se encontrado com o autor da vida, e quando ele descobre que foi Jesus, ele não tem vergonha de adorar. Jesus contou uma história uma vez, e ele perguntou: olha, havia um homem que devia tantos denários, a dívida dele era muito grande, e havia um outro que devia menos, e ele perdoou a ambos. Aí ele perguntou para o fariseu: quem ele mais amou? Aí o fariseu disse: o quê?
aquele que tinha a maior dívida. Jesus disse: tu dissestes bem. Sabe o que acontece? E aí eu vou falar um pouco para aqueles que nasceram no Evangelho, ou que tinham uma vida relativamente boa. Às vezes a gente não sabe adorar porque não sabe o preço que Jesus pagou. Às vezes nascido no Evangelho que nunca sabe viver uma desgraça na vida. Parece que estão quase fazendo um favor para Jesus vir para a igreja. Mas quando você ver um homem ou uma mulher, que aconteça o que acontecer, ele continua adorando, fiel, chorando, sabe? E fala de Jesus com tanta alegria, ele está dizendo assim: eu sei de onde ele me tirou. Eu sei quem é ele, eu sei o que ele fez por mim. E todas as vezes que eu tenho esse reconhecimento, eu não tenho problema nenhum de adorar a ele. Mas se eu não tiver isso, eu fico pensando sempre que Deus é quase obrigado a fazer as coisas que eu quero. E este homem então adora Jesus. No final, e aí eu vou encerrar com isso aqui. Depois que ele adorou Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, está falando dos cegos, fisicamente, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Aí Jesus disse: não, se fosses cego, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eles disseram: não, nós não somos cegos não, nós somos filhos de Abraão, nós somos discípulos de Moisés. Aí Jesus disse: ok, eu não estou chamando vocês de cego. Agora, a afirmação que vocês estão dando, que vocês não são cegos, mostra que de verdade vocês não enxergam coisa alguma. Eu findo dizendo que só o Espírito Santo, só, é capaz de abrir os olhos de um cego espiritual. Eles podem ver os milagres, eles podem ver as bênçãos do Senhor, eles podem ver o que Deus fez na vida dos outros, mas se a sua mente está embotada, eles não conseguem dar um passo. Por isso que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto nossos olhos espirituais não forem abertos, aí eu paro para dizer que em alguns aspectos nossos olhos foram abertos. Em alguns aspectos aqueles fariseus tinham uma certa visão, mas eles pararam na jornada, eles não avançaram. E porque não avançaram, eles não conseguiram ver a luz do mundo. Eu digo com muitas vezes, escutem isso aqui, a igreja de Jesus, que deveria avançar muito mais, não consegue, porque não querem dar um próximo passo para ver a luz. Há tantas verdades contidas na palavra de Deus, mas a nossa mente muitas vezes está embotada, mentes cauterizadas, o Espírito fala, Deus está querendo se mover, e a gente às vezes continua: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E Jesus está nos chamando para a luz.
Está na hora da igreja de Jesus olhar mais para Jesus. Está na hora da igreja de Jesus perceber que Ele faz coisas que nem sempre está de acordo com aquilo que a gente pensa, porque Ele vai para além daquilo que a gente imagina. Jesus não está tolhido a tua forma de crença, porque hoje tu creres, vamos imaginar até este nível. Se você se permitir, você vai crescer. Aqui era o teu nível de entendimento, mas a verdade não estava no teu entendimento, estava muito além, entenderam? Aí você cresce e diz, meu Deus, eu não tinha visto, mas a verdade estava lá. O problema é que os olhos não estavam percebendo. Aí Jesus disse, compra colírio. O salmista diz, desvenda os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. É hora de buscar uma visão espiritual mais apurada. Deus quer agir, meus irmãos. Deus está agindo. E tudo que a gente pensa não é possível, Ele não pode fazer isso. E Jesus está dizendo, eu posso fazer. Eu sou Senhor do tempo, sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor que ajo de forma que tu nem imagina. Eu podia dar uma palavra e o cego ficar curado, mas eu quis agir, foi desse jeito. E agindo Deus, quem impedirá? Amém? Deus nos abençoe. Eu espero que a graça dEle possa renovar a nossa fé, o nosso coração, para que a gente cresça na graça e no conhecimento dEle. Então até a próxima, Deus nos abençoe.